Boa noite, telespectadores da TV Nativa. Estamos aqui com uma centenária tabuleirense, a nossa amiga Sabina Josina de Almeida, que completou 100 aninhos agora, dia 20 de março de 2023, e ela vai nos passar um pouco da sua história, da sua trajetória, como foi um pouco a sua vida. E aí, dona Sabina, dá um alô pro pessoal. Alô, meus amigos e filhos. Muito E graças a Deus estou muito bem acompanhada com a minha família. Ótimo, dona Sabina. Dona Sabina, eu quero que a senhora conte um pouco da trajetória da senhora. Quando a senhora começou a criar gado com o pai da senhora, com a idade de 9 anos, conte um pouco pra gente. Pois foi, eu passei 9 anos cuidando desse gado, mas meu pai. Foi um ano todo, de janeiro a dezembro. Eu tinha 9 anos, que tamanho eu era, né? Que ainda hoje sou pequenininha. Não é isso? Aí eu passei a criar o gado, ir buscar no cercado, dar água, os cavalos, dar água, banhar, aqueles. Final de contas, a luta todinha era minha. Eu com 9 anos de idade. Que a mais velha casou-se com 18 anos. Aí a outra só vivia assim nas casas, ela ensinava, né? Aí só era eu, o pancão de carro era eu. Da luta de casa. Moer milho, pisar 4 litros de milho sozinha, pisei muitas vezes. E quando chegou a macambira, comer macambira, pisar nessa macambira, com esses dedos tudo doendo, no ano na macambira, houve um panarista no povo que era tudo de dedo aleijado, de tanta dor, de tanta coisa. Aí, mas daí para frente a gente continuou. Continuou e não foi brincadeira. Eu nunca fui de casa de ninguém, nunca gostei. Meu pai, às vezes a minha irmã, quando ela tinha menina, ela dizia, é para ir lá para Itagemirim, aí eu começava a chorar. Aí a mãe dizia, você não sabe que ela não gosta de sair de casa. Eu vivi o meu tempo todo, mas a minha mãe, cuidando, ajudando ela. Ela não podia lavar prato, que ela tinha um problema nas mãos. Toda a luta era minha. Eu dava de conta de tudo. E quando a senhora, no tempo da macambira, a senhora saía com o pai da senhora para colher, né? Era macambira. Como era? Para os animais, que tinha que, a dos animais ele tirava crua. A do gado tinha que queimar. Queimar ela todinha. Quando eu chegava da conta um cavão. O pó da macambira preto, mas eu ficava. E eu suava muito, né? Que a gente soa muito no sol quente de Itini. Eu passei, agantada, eu passei tanta coisa na minha vida que eu nunca pensei de chegar a essa idade. Pode crer, nunca passei. Aí eu estou dizendo, toda a luta era minha, o gado, as vacas de leite, quando elas chegavam o inverno, eu precisava me trepar no portão para chamar essas vacas para uma noite ser fora, que o curral era pertinho de casa, mas meu pai não botava no inverno as vacas no curral. Era num cercado, que era assim, numa lombada, que era para elas não se deitar dentro da lama, né? Tudo isso eu fazia. Chamar essas vacas, me trepava no portão, dava uma boia, elas vinham e chegavam chuteando. Chega o chocadinho, ninguém. A senhora lembra desse aboio? Faça esse aboio aí pra gente. Agora eu não sei como é que eu. Tá com muitos anos que eu não faço, né? Mas eu dava uma boia que todo mundo dizia que pensava que era gente, que era homem. Não era eu. Pois bora tentar dar esse aboio. Hein? Bora tentar dar esse aboio, pra ver se a senhora ainda lembra. Dá o boi? Sim. Tenta aí. Eu acho que não dá mais, não. Tá com muitos anos que eu dei. Mas eu vou tentar, né? Ei, vai, eu morro, minha mãe, oi. Aí eu chamava pelo nome das vacas.
que dá essa boa aí, me trepar, mas era fora de brincadeira. Eu chamava essas vacas pelo aboi e elas iam chegar e me chatear. Tá vendo aí, mulherada? A força da mulher tabuleirense, a força da mulher cearense. É isso aí. Dona Josina, E as vacas vinham vindo assim. Eu assoviava qualquer uma música que todo mundo se admirava. Hoje não faço mais que não tem os dentes não prestam. Só peço os dentes da gente mesmo. Mas eu assoviava que quem o pessoal ficava admirado mesmo, da minha filha. Eu trabalhei demais, minha filha. Dona Sabina, e na época do inverno, o pai da senhora era pedreiro, não é isso? Inteiro. Certo. Ele era inteligente. Meu pai fez um relógio de madeira. Ele era certinho com qualquer relógio. Aí o, Só pelo sol, viu? Pelo sol e pela lua. Mas dava tudo certinho. aí o pai da senhora era pedreiro, viajava muito, né? E a senhora é quem cuidava da plantação. Conte um pouco dessa época. Eu e a minha irmã. Até ela já morreu. Era nós duas. Em 58, não, 48, eu tirei um monte de ligamos, só nós duas. Meu pai estava trabalhando lá perto de Alto Santo e ele saiu e deixou um terreno para nós a limpar. Aí, o terreno dos pais limpando esse mato, aí parou, fez um verão no meio de fevereiro, ele saiu em janeiro, e ele veio em casa em fevereiro. Aí ele chegou, ô Ana, você deixou as meninas derrubar aquele capim todinho aí, ela foi e disse, a ordem foi sua? Não foi sua a ordem que você deu para elas a limpar o mato? Aí ele ficou calado. Aí nesse dia, ele ficou muito triste, o que a gente vai fazer com esse gado? Aí ele foi e disse assim, mãe foi e disse, não, nada Deus é impossível. Ainda vai chover, ela disse, né? Aí ele foi e disse, um pedaço ele chamou, ô Ana, tem um relampinho mesmo no canto que vem para nós, a chuva. Aí mãe foi e disse, pois é, Deus não desampara ninguém não. Se ainda vai chover. Mas questão de Deus, veio uma chuva, derrubou a parte do córrego todinha. Derrubou a cerca. Ele precisa trabalhar até de noite, levantar uma cerca, madrugada não comeu o milho. O milho já todo desse tamanho, né? Aí, foi inverno bom, deu muito, só eu e ela. Essas coisas. Não, era só nós duas mesmo. Ele trabalhava, quando ele estava em casa, ele ia limpar mais nós, mas quando ele não estava, só era nós duas que limpava esse mato. E, final de contas, fomos levando, mas aí a outra casou-se, a que limpava mais eu, aí eu fiquei só na luta. Lavar roupa com a distância de, não sei nem quantos metros dá, talvez desse meio quilômetro. Aquele saco de roupa, lavar, chegava de 2, 3 horas da tarde, lavando roupa. Eu fui dona de tudo. Dos animais, de dar água animal, e botar em cercado, banhar aqueles cavalos, papai, vixe Maria, se não banhasse esses cavalos, para ele era um fim de mundo, que os cavalos não tomavam banho. Como era o nome do pai da senhora? O nome do pai da senhora? O nome do meu pai? José da Costa Gadelha. E o da sua mãe? Ana Josina de Gadelha. E tiveram quantos filhos? Mamãe teve 11 filhos, mas só criou 8. Foi, morreu. Morreu 2. Morreu 3. Eu, 3 meninas. Aí se criou só 8. Foi. A mais velha nasceu em 16. No dia 16 de janeiro de 16. Tudo um ano só, né? Aí em 17 foi a outra. Nasceu em julho, dia 25 de julho.
de 17. Aí é que morreu, nasceu no dia, não sei se foi 6 ou foi 7 de julho de 29. Foi. De 29. Não, de 29. Aí a outra ela teve em 21. A outra menina. Foi as duas que morreram. Uma com 5 anos, outra com 3 anos. Ficou eu só viva e eu não morri. Até hoje. Até hoje ainda estou viva, né? Aí ela teve, a derradeira que ela teve foi em 37. Ela teve um menino em 36, 37 ela teve a derradeira. Ela tinha 40 e 43 anos, minha mãe tinha. Ela teve o derradeiro. Da 8 me deu. Aí ela entrava ano, aí no dia 29 de julho, aí tinha um senhor em Limoeiro, ele era da mesma data da minha mãe. Quando chegava aquele dia, ele chegava lá em casa bem cedinho, com o carro cheio de música. Os músicos tudo tocando, cantando, ele mandava descer, dançar. Foi a vez que eu ainda vi meu pai e minha mãe dançar. Foi. Ali estava bem, poxa. Como ele E o pai da senhora era muito preocupado com a educação da família, não era? Era. Esse macambira que nós tirava, ele tirava 4 cargas de macambira lá para casa e 2 para casa do pai dele, que ele tinha gado também. Né? Foi. E ele era muito preocupado com a educação dos filhos. Ele só botava também, porque ele queria botar tudo para estudar. Ele botava a professora dentro de casa. Eu tenho uma canção que eu aprendi e eu cantava para ela acompanhar no bandolim. Ela foi ensinar lá em casa, ela passou quase 4 meses me ensinando. Aí a mãe dela já estava com medo que ela não queria mais ir embora. Ela não queria mais ir para Limoeiro. Aí ela foi e levou ela. Aí assim, esse aí ele era preocupado mesmo. Ele botou não sei quantos professores lá em casa. Ensinava aquele tempo, aí lá vinha outro. E a derradeira foi essa menina. Ela ensinou 33, 34 e meio ano de 35. Tudo isso. Aí ela tinha esse bandolim, eu tinha raiva, até isso. Eu nascia brincando com o rolo de menino, nós tudo brincando. Aí meu pai me chamava para eu cantar essa canção que eu sabia. O povo vinha, ai, eu quero ouvir a menina, eu ouvi a menina cantar, eu quero que ela cante para nós ouvir. Lá, papai me chamava. Eu tinha raiva. Queria brincar, né? Mas nós só brincava um pouquinho de noite. Durante o dia ninguém tinha tempo de brincar, não. Não, de jeito nenhum. Aí nunca fui de brincar de boneca, essas coisas, porque o tempo não dava. Eu não tinha ocasião de nós brincar nem de boneca, de coisa nenhuma. De 7 anos até 22 anos foi de serviço que eu trabalhei lá em casa. Aí o pai da senhora construiu uma sala de aula, né? Morador dos Currais, né? Perto do Olho d'Água da Bica. Levantou o prédio, 2 prédios, ele fez o primeiro, era bem pequenininho. Aí já tinha mais gente, né, para estudar. Aí ele fez um grande, ainda tem lá. Ainda tá lá. E como é o nome da escola lá? Rapaz, é o nome do meu bisavô. José Felipe da Costa Gadelha. Hoje a escola é desativada por conta de uma lei, né, federal que tem que ter uma quantidade de alunos para estar estudando, para a escola estar funcionando, mas a escola ainda está de pé, construído pelo pai da nossa amiga Josina. Bora lá. Aí conte um pouco da história do seu pai.
Mas o meu pai, ele botava, ele adquiria professor. Nunca deixou dele adquirir para aquela comunidade dali dos Currais, com aquele pessoal mais longe dos Currais. Ia tudo para lá. Era uma légua, quase uma légua. Lá do Alto do Mendes, lá para casa. Eles iam estudar lá. Era. Aí, meu pai foi muito, gostou muito de fazer. De dar esse apoio de querer a pessoa estudando. Vixe, ele tinha. Gostava muito. Ele não aprendeu quase nada, porque o pai dele não botava, não botava ninguém para estudar, que ele dizia que aprender a ler era meio que botar, como é que se diz? Botar uma besta para sair, ensinar a estrada de uma besta. Era isso que ele dizia. Meu avô não botava ninguém em cola, não. Foi tudo a minha mãe e meu pai. Ninguém sabia nem cantar. Só sabia o nome deles porque o pessoal chamava. Mas que ele soubesse sentar, olha. Foi tudo assim. Mas meu pai, toda a vida, ele aguentado estudou, como se diz, quase escondido. Porque ele não queria que estudasse. Era. O velho era brabo, ele não gostava não botava ninguém, botava assim para estudar não. Agora faço-me dizer a história, mas meu pai não, ele gostava de botar assim para estudar. Essa que morreu, que trabalhava mais foi a que aprendeu mais, foi ela. Foi, que ele botou ela para estudar mais, com gente mais de coisa de fora, né? Aí trouxe ela aqui para Iguaçu, ela ensinou rodeando aqui, bem perto na casa da Picadeia. E era assim, ela lutou pouco em casa. Mas o pouco que lutou foi mais foi nós duas. Mas era mais por fora do que eu. Eu não saí de casa não. Toda a vida fui para um pancão de casa, fui eu. Eu ia mais nova, era doente, ela era muito doente. Aí adoeceu, que até hoje ela nem anda, não anda mais. Ela fez 94, agora no dia 12 desse mês, ela fez 94 anos. A mais nova, pois é. Mas de dizer que ela era doente, muito doente, e aí inventou mais um casamento com uma coisa que não prestou, só deixava ela sozinha e ia-se embora. Era assim. Mas meu pai pelejou muito para ensinar o filho dele. O pai da senhora gostava da dedicação à educação. Meu pai gostava demais, Maria. Meu pai trabalhou muito no pesado. E quando ele não tinha casa para ele levantar, era carpinteiro. Ele fazia de tudo de carpinteiro. Meu pai era carpinteiro e era pedreiro. Pedreiro bom. Limoeiro aí, tem uma rua, na rua Catedral, começa desde na casa de Cães Olímpica, bem na esquina, e até muito embaixo. Foi ele quem levantou essas casas lá. Meu pai era trabalhador, trabalhava. Muito bem. Agora, Morreu com 80 anos, andava a cavalo e tudo. Mas deu um derrame bem cedo, durou 6 dias. Ele morreu no ano de 70. Ele morreu em 72. Ele fez 80 anos no dia 13 de outubro e morreu no dia 6 de novembro. agora vamos falar um pouquinho sobre a juventude da senhora. Como foi a juventude em Tabuleiro do Norte? Era difícil, a gente vinha aqui a Tabuleiro, minha filha. Era só lá. A gente só vivia lá. Agora, quando chegava o tempo da festa de setembro, noite de Natal, mamãe vinha com o pai dela, morava aqui. Pai e mãe moravam tudo, os irmãos, tudo morava aqui em Tabuleiro. Aí nós vinha, mamãe, mãe, quando é noite de festa? Eu disse, sim, minha filha, ainda custa. Nós tudo doidos para vir para noite de festa, né?
Era carne, mas a noite de Natal aqui, antigamente, minha filha, era uma beleza. Hoje não tem mais graça, não tem mais nem missa. É difícil haver uma missa de Natal. Quando há, às 9 horas da noite, e a obrigação do Natal é meia-noite, né? Era meia-noite. A missa do galo, né? Pois é, a missa do galo. Mamãe vinha, aí tinha uma igreja, ainda tem essa casa, que era do finado Vilazo. Aquela casa ali, ela tinha um irmão casado com a filha desse velho que tinha aquela casa. Que hoje era do finado Vilazo. Pois é, mãe se arranchava ali com nós tudinho. Quando terminava a missa começava de meia-noite, terminava lá para 2 horas da manhã. Aí ela agarrava nós e ia embora lá para casa do pai dela, era bem pertinho. Era só sair da rua, já era a casa do meu avô. Mas nós achava bom, né? A noite de Natal e a festa de setembro, eram as duas coisas que nós fazíamos. E a juventude, como é que acontecia as paqueras, os namoros, como é que isso acontecia? Isso aí era difícil. Isso aí era difícil, viu? Era? Era. Eu não saía de casa não, minha filha. Os velhos não deixavam não. Antigamente, ixi, Maria, precisava de uma companhia para sair com a gente. Tinha uma tia minha, irmã da mãe de meu pai, ela vinha muito aqui para Tabuleiro. Ela gostava de vir para a missa aqui. E nós vinha mais ela. Às vezes ele deixava eu vir. Mas, tinha Zé para poder ele deixar. Eu, se quisesse vir, eu pisava pilão de milho todo dia de 4 litros para deixar o milho pisado. Para fazer o macunzá. Mas numa dessas vindas, Dia de pés. O nosso transporte era os pés. Nunca teve um transporte para nós ir fazer. Hoje, vamos em transporte fulano, não. Era tudo de pés. Eu sofri muito, não. Eu saía da casa do meu pai, 2 horas da manhã, para Limoeiro do Norte. De pés, o meu irmão, desse tamanhozinho, botado no jumento, e eu de pés. Criatura de Deus, quando cheguei na primeira, assim que saí lá de casa, tinha um bairrozinho que chamava Pau Furado, né? E nesse Pau Furado tinha um córrego. Nesse córrego aparecia muita marmota. Aí um dia eu vi amarrar meu irmão, ele foi e disse, Sabina? Eu digo, oi. Eu já tinha visto, mas eu não disse nada que era para não fazer medo a ele, né? Ele foi e disse, olha, Sabina, tem uma luz dentro do córrego. Coitado dele, ele era pequeno, ele não tinha medo de nada, não. Aí eu fui e disse, meu filho, vamos ver se nós passamos. E quando nós passamos, essa luz saiu por lado esquerdo, por dentro do mato, até o dia amanhecer. Essa luz toda, parecia uma vela, a pessoa com a vela na mão, sabe? Minha filha, eu tive muito medo desse dia. Maria. Eu era medrosa, mas não tinha jeito. A minha irmã tinha muito filho, não podia nem levar roupa, porque não tinha mais quem deixar. Morava num pé de serra, as casas para você avistar, e avistava os vultos das pessoas, tão longe era. Aí eu ia para lavar a roupa dela, passava a semana todinha lavando. Aí roupa, rede e tudo. Fui muitas vezes, não foi uma vez só não. E era de pés todo tempo. Toda a vida fui de pé, nunca fui a cavalo para canto nenhum. Agora eu andava muito em cavalo, eu gostava. Eu andava, eu botava a sela no cavalo e ia buscar água. Quando ele fez. Aí eu sofri muito. Um dia mamãe tirou o pote da minha cabeça e eu fiquei caçando fogo. O pote era pesado. Você vendo os tirão de ladeira que eu descia, com esse pote d'água. Aí mamãe chamou ele, e disse, olha, você faz uma colheita para todo mundo. Essa menina quase morre agora.
não tinha caçando fogo e não tinha. O pote era tão pesado que isso me doía. Tanto doía aqui na frente como doía por detrás. Eu sofri demais, Ave Maria. Mas ainda até hoje ainda estou viva, né? Pra você ver. O serviço não mata ninguém, não. Não mata, não. E eu toda vez fui muito cuidadosa em todo serviço meu. Todo serviço. E tudo me chamava. As minhas tias me chamavam. Aí eu tinha duas tias que ela tinha cantado, tinha preguiça. Acho que era preguiça. Me chamava para eu barrer o terreiro, eu mesmo, um granito de gente. Pois era. E era assim, na casa de um e de outro. Aí vem dormir mais eu. Ei, vem barrer meu terreiro. Ei. Ah, meu filho, eu trabalhei demais. Desde a idade de 7 anos. Aí me conta aqui, quando a senhora ficou moça, né? A senhora teve um namoro, né? Vamos falar um pouco desse namoro, como foi que aconteceu. Vamos falar um pouco desse período. Eu comecei a namorar com um primo meu. Nós todos dois da idade só. Nós tínhamos 10 anos. Fala, me Deus. Acredita que aconteceu. Nós deixamos de namorar no ano de 40. Começamos, nós era menino, todos dois. Aí depois foi aparecendo outros mais maiorzinhos, né? Aí não, aí a coisa aí foi diferente. Eu não podia chegar aqui em Tabuleiro, fora de brincadeira. Era tudo atrás de mim ainda. Agora o menino estava dizendo aí. Eu digo, pois é desse jeito. Eu não sei o que eu tinha, que com 14 anos, esse rapaz danou-se para casar, eu disse que não queria casar. Eu disse, não vai embora hoje não, deixa para ir amanhã, que era segunda-feira. Aí ele fez, eu vou ir agora. Eu disse, então vá. Não quer ficar? Vá. Aí chegou lá e foi disso. Que não ia passear por uma moça que não queria casar, mas eu tinha 14 anos. Eu ia casar com 14 anos, tá doido, eu me casei com 22. E se eu quisesse casar, tinha casado, era muito cedo. E o rapaz que eu andei mais perto de casar, eu ia casar, talvez eu tivesse uns 16 a 17 anos, foi com Pedro Moreira. Se ele não tivesse ido para a guerra, nós tínhamos casado. Mas também, em 41, 42. Eu fui, em 43, fui-se embora para a guerra. E ele pediu para eu esperar por ele. Eu esperei até o meio ano de 45. Aí todo mundo dizia que ele tinha morrido na guerra, tinha morrido. Que quando eu casei, ele chegou. Foi. No dia que ele chegou, ele casou em junho. Eu casei em julho. E ele chegou em junho de 46. Eu casei em julho de 45. Dia 31 de julho. Me lembra como fosse hoje. E quando a senhora viu ele? Aí ele foi direto para onde eu estava. Eu já casada. Aí ele disse, você não me esperou. Eu digo, como foi o nosso acordo? Aí ele disse, tá certo. Esperou muito. Ele disse, esperou muito, porque 43, 44 e meio ano de 45. E eu não ia casar, nem queria casar, não. É porque só namorava com o rapaz que queria casar. E eu não sei o que ele dizia, nego, para querer casar. Queria logo casar. Era. E era falando casamento, que eu não quero casar, não. É. Teve um que veio lá em Boi, vem cá, o que você está fazendo aqui, hein? Aí ele foi e disse, não, eu vim ter uma certeza. Eu digo, que certeza? Qual é a certeza que você quer? Aí ele foi e disse, você quer, eu posso adquirir uma moça e casar? Eu digo, pode, eu não disse que não quero casar. Aí ele casou mesmo. Foi arranjar uma moça e casou. Casou logo. Aí eu digo, pois é, eu não quero casar. Enquanto eu puder mexer e não casar, eu não caso. Eu não tinha vontade, não. Tinha, não. Agora, se Pedro tivesse comunicado comigo, eu não tinha casado, não. Eu esperava ele.
Foi o que eu mais aguentado. Mas aí era assim, eu tinha era raiva. Tinha um rapazinho aqui em Tabuleiro, nós se escondia, era eu e outra uma amiga minha. Nós se escondia para falar. Falava com ele, mas ele queria já aquele outro. Bichinha, nós pintava o sete. Mas essa minha colega, ela era ali dos Patos, era. Ela era filha de Pedro Batista, marido de Pedro Batista. Nós andávamos muito juntos. Nós cantávamos muito. Ela não era difícil, Maria, namorar. Parece que ela não queria, eu não sei porque ela não era muito cantada. Muito calma, muito calada. Mas eu também não fazia alvoroço para casamento, não, que eu não queria casar. Se eu quisesse casar, eu tinha casado com 14 anos, né? Eu não queria. E o marido da senhora? Como a senhora se encontrou com ele? O marido da senhora? Não, nós morávamos perto. Nós começamos no estudo, na escola, né? Nós estudávamos tudo junto. Agora, ele era mais adiantado do que eu, muito. Ele era inteligente, pai. Mas, aí eu perguntava à mãe de Pedro, dona Dudu, tem notícia de Pedro? Ela começava a chorar. Minha filha, meu filho já é morto. Aí começava a chorar. Aí eu deixei de perguntar. Aí quando foi em 46, em junho de 46, ele chegou. Eu disse, eu tinha casado no meio do ano de 45. Eu queria muito bem a Pedro, Maria. Mas não deu certo, né? Porque não era para ser para mim. E o marido da senhora? O marido da senhora, que a senhora teve os filhos da senhora? A senhora conheceu ele na escola? Como era o nome dele? Era João Elisbão de Almeida. Não, ele trouxe o nome de Elisbão. Aí botaram o nome dele, João Elisbão de Almeida. Era. E o pai dele era primo legítimo da minha mãe e a mãe dele, primo legítimo do meu pai. Era tudo da família. Antes acontecia muito isso, das pessoas casarem entre famílias. Na minha família também tem muito esse histórico com os antepassados. Mas assim, porque se conheciam, né? E a família era boa. Era tudo da família só. Aí não tinha problema. Fazia o casamento, era assim. Aí ele só faltava ficar doido para casar, casa, hein? Graças a Deus que ele era muito bom para mim, pela verdade. Nunca me deixou dizer assim, ela está de resguardo, está fazendo as coisas, não. Nunca deixou. Toda a vida ele botava gente. Toda a vida ele botou. Eu tive 7 filhos, mas todo dia ele botou gente dentro de casa para fazer as coisas para eu não fazer. Ele era bom para mim. E esse sim, ele só faltava ficar doido. Ele era pegado com os meninos demais. Ai, Maria. Mas Deus. Mas meu marido morreu novo, morreu com 53 anos. Atropelado. Acaba matou porque quis. A gente chega já lá nessa parte. Vamos conversar aqui. A senhora teve esses 5 filhos, né? 7 filhos.